Olá, senhoras e senhores, eu sou a doutora Estefânia, eu sou médica endocrinologista e hoje o assunto é diabetes mellitus. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo a gravidade dessa doença e entendendo como nós podemos tratá-la para nós termos uma vida longa e com qualidade, beleza? Vai ser exibida ao vivo essa aula e eu tô lá no chat para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tenham. Então, diabetes é um assunto muito sério, nós temos muitos portadores de diabetes no Brasil, então eu quero que vocês me mandem todas as dúvidas pra gente sair daqui, craque, para lidar com essa doença grave, beleza? Isso aqui faz parte ainda do aquecimento para minha aula magna, Obesidade sob controle, que vai ser transmitida no dia 13/10, às 19h45. Se você não quer esquecer, já se inscreve aqui no canal e já se inscreve aqui no link também, porque aí nós vamos passar todas as informações que vocês precisam para conseguir ter acesso a essa aula, certinho? Bom, então vamos lá. Diabetes mellitus. O que nós precisamos saber a respeito do diabetes mellitus, a doença do açúcar alto no sangue? Então, antes de definir, antes da gente entender como nós vamos diagnosticar e tratar esse diabetes, eu preciso mostrar para vocês a gravidade dessa doença. Então, gente, só para vocês entenderem, o excesso de açúcar no sangue, ele é basicamente tóxico para os nossos nervos e para os nossos vasos sanguíneos. E aí esse açúcar, ao longo do tempo, mantendo-se alto na nossa corrente sanguínea, ele vai irritando, por exemplo, os nervos do nosso rim. E aí, ao longo do tempo, a pessoa pode desenvolver até uma falência do rim e chegar a precisar de um procedimento de hemodiálise, de ficar realmente 3 vezes na semana aí ligada numa máquina para filtrar o sangue dela. Isso aí, gente, não tem impacto só na qualidade de vida, tem impacto também nos anos de vida. Uma pessoa que entra em hemodiálise, ela tem uma expectativa de vida muito curta. Então, a gente precisa evitar chegar a esse nível de problema. Outro lugar que o excesso de açúcar pode machucar são os nervos dos nossos olhos. Isso pode atrapalhar a nossa visão. Então, se a gente não controla esse diabetes, a gente pode ter problema de visão. Outro nervo que pode pegar, na verdade, se a gente pensar, o diabetes pode acometer nervos do nosso corpo todo, mas é muito comum ele acometer os nervos dos pés e a gente começa com dor nas pernas, a gente vai perdendo a sensibilidade nos nossos pés e aí de repente machuca, nem vê que machucou, esse machucado fica aberto e chega um momento que pode ser necessário, no estágio mais grave, até uma amputação. E é isso que a gente precisa evitar. Diabetes é uma das maiores causas evitáveis de cegueira, de amputação não traumática, que é isso? Uma amputação que não foi por acidente. Além disso, gente, o excesso de açúcar do sangue, ele vai machucando os nossos vasos sanguíneos também. Então, ele também favorece um infarto, um AVC e como ele machuca os nervos também, o infarto na pessoa que tem diabetes, ele pode ser sem dor. O que é isso? Um pedaço do seu coração morre e você não sente nada. Você não vai procurar ajuda, você não procura tratamento no hospital. Então, o diabetes é muito grave, é por isso que a gente precisa entender e tratar ele. E aí, quando a gente fala de diabetes, só para ficar claro qual vai ser o tema abordado aqui, mas perguntas com relação a diabetes vocês podem mandar todas nos comentários que eu vou responder tudo certinho para vocês. Mas só para ficar mais claro, nós temos hoje mais de 8 tipos de diabetes mellitus catalogado. Mas para ficar fácil da gente entender nessa aula que eu vou dar e não ficar muito maçante para vocês, nós vamos separar conforme a Classificação Internacional de Doenças, o CID, que separa diabetes mellitus insulino dependente, CID E10, e diabetes mellitus não insulino dependente, CID E11, esses dois grandes grupos. O que é isso? Existe o diabetes mellitus, que é caracterizado pelo excesso de açúcar no sangue, porque o hormônio que controla o açúcar do nosso sangue, ele não está sendo produzido. O nome desse hormônio é insulina. Então, quando a gente não produz a insulina, ela não vai conseguir tirar o açúcar da corrente sanguínea e
consequentemente, nós vamos ter diabetes. A hora que dosar o exame, vai ser feito o diagnóstico de diabetes. Quando a gente nem sequer produz insulina, gente, não chega nada de glicose para as células do nosso corpo. E a glicose é o combustível que as nossas células, dos músculos, da cabeça, dos rins, do coração, é o combustível que elas usam para conseguir fazer suas atividades, para funcionar. Então, se não está chegando combustível lá, elas têm que buscar outras fontes de combustível. E aí, a partir da metabolização dessas outras fontes de combustível, gorduras, por exemplo, ela começa a formar ácidos. E aí, quando nós não temos nenhuma produção de insulina, o nosso sangue fica ácido. E esse sangue ácido é incompatível com a vida. Então, a pessoa, quando tem falta de insulina, ela descobre o diabetes quando ela vai correndo para o hospital, porque ela já está com uma respiração muito acelerada para tentar lavar esses ácidos, ela está com uma dor abdominal, ela está muito prostrada, ela pode estar entrando quase em coma, assim, e ela vai procurar o hospital na urgência por causa desse excesso de ácido. Mas antes disso, quando a gente não consegue produzir insulina, o que acontece? Nós começamos a urinar demais, porque a glicose, ela puxa muito líquido e sai pela urina. A gente começa a sentir muita sede. Por quê? Porque a gente está perdendo muito líquido, então a gente começa a sentir muita sede, desidratar. E nós começamos a ter muita fome, e principalmente de coisa doce. Por quê? Porque o nosso corpo fala assim, uai, não está chegando glicose para as minhas células, deve ser porque essa pessoa não está comendo, deixa eu fazer ela comer mais. Então, urinando demais, bebendo bastante água e sentindo muita fome. E além disso, a insulina é um hormônio anabolizante. Tanto que tem gente que até usa na academia, né? Olha o risco de ter uma hipoglicemia, mas enfim, é um hormônio anabolizante que faz a gente acumular massa. Então, quando nós não temos nada de insulina, começamos a perder peso também. Perder peso sem fazer dieta, sem fazer exercício, tá perdendo peso. E esse peso é principalmente às custas de quê? Massa muscular. Então, esse diabetes insulino dependente, ele dá vários sinais pra gente. E geralmente por quê? Eu vou explicar mais pra frente. Mas geralmente, o diabetes insulino dependente, ele não tem relação com alimentação, por exemplo, com sedentarismo, com a tendência genética, não. Até tem uma relação com a genética, mas não é tão importante quanto o outro diabetes que eu vou falar daqui a pouco. Geralmente, o diabetes mellitus insulino dependente está relacionado com anticorpos que a pessoa produz ao longo da vida, que vão atacar o pâncreas, e aí ele já não vai conseguir produzir insulina direito. Então, não tem tanta essa relação com, estava comendo errado, estava sedentário e aí desenvolveu diabetes. Não. Mas isso é muito importante vocês entenderem, gente, que esse é um diabetes que dá alerta. Ele dá sinal de que ele está machucando nosso organismo. O outro diabetes, na maioria das vezes, não dá sinal. E qual que é o outro diabetes? É o diabetes não insulino dependente. Como que esse diabetes funciona, gente? A pessoa até produz insulina até demais. Mas aí a insulina sai feliz e contente, carregando a glicose para levar lá para as células do nosso corpo para elas realizarem as suas atividades. E aí a célula fala assim, tá pouca insulina. Aí o pâncreas vai e produz mais insulina. Tá pouca insulina. O pâncreas vai e produz mais insulina. Chega um momento, gente, que nem toda a insulina que o pâncreas é capaz de produzir é suficiente para tirar a glicose do sangue e colocá-la dentro da célula. Isso aí nós chamamos de quê? Resistência à ação da insulina. A célula é resistente à insulina. E aí acontece, a glicose fica acumulada na corrente sanguínea do mesmo jeito. Mas como nós ainda temos uma reserva de insulina, geralmente, em um primeiro momento, nós não vamos ter essa perda de peso, que eu falei a respeito do outro diabetes. E muitas vezes, no começo, como é um processo, como eu falei para vocês, lento, é gradativo, até que chega um momento que nem toda a insulina que a gente é capaz de produzir é capaz de tirar a glicose do sangue e colocar dentro da célula, nós não temos logo de cara a questão de urinar demais, a questão de ter muita sede, a questão de dar muita fome. Mas tem algum sinal? Tem. Se não está chegando combustível na célula da forma como deveria,
Nós já vamos nos sentir cansados, desanimados, fracos, por causa da alteração da glicose, por causa dessa resistência à ação da insulina. Outra coisa, essa insulina produzida em excesso no nosso corpo vai começar a se depositar nas nossas dobras, na dobrinha do pescoço, virilha, aqui cotovelo, essa parte aqui, né, a fossa cubital aqui, enfim. E aí você pode pensar que isso é sujeira, mas não é. Isso aí é o depósito de insulina, é o seu corpo pedindo ajuda. Chama-se acantose nigricans, certo? Então, ficar atento aí se você já está com essas alterações, com essas manchinhas no corpo. Além disso, tem até umas verruguinhas que também estão relacionadas com resistência à insulina, que seriam os aconcordons. Isso aí é outro sinal que a gente pode ficar de olho. E mais importante que isso, o diabetes tipo 2, raramente ele vem sozinho. Por quê? Porque ele sim está associado à tendência genética, alimentação inadequada, e já já eu volto nessa alimentação, e sedentarismo, falta de atividade física. E aí, quando a gente tem essa combinação, isso favorece o acúmulo de gordura. Então, geralmente, uma pessoa que tem uma resistência à insulina vai ter também um triglicéride alto, um colesterol bom baixo, pode ter pressão alta e barriga avantajada. Vê que com essa resistência à insulina, a pessoa vai ficando com os membros magrinhos, vai perdendo massa muscular e ganhando massa gorda na barriga. E isso, gente, mais do que o diabetes sozinho, aumenta o risco de infarto e AVC e se encurta seus anos de vida. Então, esse diabetes não insulino requerente, cujo maior exemplo é o diabetes tipo 2, ele está associado com alto risco cardiovascular e, além disso, ele é silencioso, então você não vê ele lesando os seus olhos, os seus rins, os seus pés. Então, o que é importante? Rastrear. Nós temos que pedir check-up de exames para descobrir se a gente tem o diabetes antes dele causar um estrago no nosso organismo. E a partir de quando nós precisamos desse check-up? Qualquer pessoa com mais de 45 anos, independente de ter alguma doença ou não, precisa de fazer avaliação da sua glicose em jejum pelo menos a cada 3 anos. Então, vai lá no laboratório, colhe o exame de sangue, glicose em jejum, a partir dos 45 anos e repete pelo menos a cada 3 anos, se não tiver nenhuma alteração metabólica nesse intervalo. Agora, se você tem sobrepeso, obesidade, alteração de triglicérides, alteração de pressão, queixas inespecíficas, por exemplo, que nem eu falei, tá urinando demais, tá dando muita fome, aí, independente da época, você já tem que avaliar a sua glicose em jejum. Ou você pode avaliar o seu teste oral de tolerância à glicose. O que é isso? Mede a glicose em jejum, toma um copo de água com açúcar, depois de 2 horas, mede de novo a sua glicose para ver se ela subiu demais. Ou dosagem de hemoglobina glicada. O que é isso? Hemoglobina glicada é a glicose que se liga à hemácia e fica circulando no seu corpo nos últimos 3 meses. Isso aí hoje, pelo método HPLC, também faz diagnóstico de diabetes. E aí, se você tem uma glicose em jejum acima de 126, se você tem uma glicose após 2 horas de ingestão acima de 200, se você tem uma hemoglobina glicada acima de 6,5, você tem diabetes. E aí você precisa tratar. Se você tem uma glicose em jejum acima de 100, idealmente com 2 dosagens, né? Se você tem uma hemoglobina glicada acima de 5,6, de 5,7 para cima, você tem o quê? Pré-diabetes. Um risco aí de até 70% de desenvolver diabetes se você não tratar, se você não controlar isso. E aí, uma vez que você tem esse diagnóstico de diabetes, você precisa tratar. Tem que começar a tratar imediatamente, porque você não sabe há quanto tempo você está com essa alteração. E se você deixa isso parado, você pode desenvolver aquelas lesões nos órgãos-alvo que eu falei do diabetes. E qual que é o tratamento? Pessoal, importantíssimo. Quando você chega nesse ponto de já ter um diabetes, você precisa tomar medicamentos. Tem que entrar com medicamento
imediatamente. Estudos, gente, da década de 80 já mostravam que quanto melhor a gente controla o diabetes logo que a gente descobre a doença, menos risco de desenvolver as complicações nós teremos no futuro. Então, mesmo que seja, e eu já vou chegar nessa parte, para tirar o remédio em algum momento, num primeiro momento você já entra com medicamento. Lembrando que agora eu estou falando do diabetes mellitus não insulino dependente. Diabetes mellitus insulino dependente, lógico, óbvio, ululante, nós vamos usar insulina, não tem nem como. Ainda, infelizmente, não se desvendou um tratamento diferente do tratamento com insulina subcutânea, ou seja, insulina injetada mesmo no nosso organismo para tratar o diabetes que precisa de insulina. Agora, o diabetes que não precisa de insulina, nós vamos começar com um tratamento e esse tratamento pode ser medicamentoso. Qual que é o melhor remédio para tratar o diabetes? Nossa, graças a Deus, gente, hoje nós temos vários medicamentos para tratar o diabetes. Nós temos medicamentos que melhoram a resistência à insulina, que a gente pode pegar de graça no SUS, que é o metformina. Nós temos medicamentos que fazem perder esse excesso de glicose pela urina, consequentemente desintoxica o nosso pâncreas, faz com que a ação da insulina dele seja melhor. São as gliflosinas, né, os inibidores da SGLT2. Nós temos medicamentos que melhoram a ação da célula beta pancreática, que é isso, melhoram a ação da célula que produz a insulina depois que a gente come, então deixa a célula protegidinha lá e depois que a gente come, que é para a glicose subir, mesmo que ele age, e ele ainda atua num hormônio que induz a saciedade, então já mata 2 coelhos com uma cajadada só, faz perder peso e abaixa a glicose, que são os análogos do GLP-1. Outro que também atua na célula beta depois da gente comer, mas não tem tanto impacto no peso, mas é um remédio muito seguro, principalmente se você já tem alguma outra doença, está mais velhinho, teve efeito colateral com outros remédios para tratamento do diabetes, que é o inibidor da TPP4, né, as gliptinas. Temos glitazonas também para controlar a resistência à insulina, embora ele faça um ganho de peso, para alguns pacientes ele é um remédio bem indicado. Tem remédio que estimula diretamente a produção de insulina, esse remédio já é mais antigo, mas ele também é fornecido gratuitamente pelo SUS em todos os estados, que é a sulfonilureia. Então, nós temos várias opções hoje no nosso arsenal para tratar o diabetes. Qual que é a melhor opção? Aquela que você consegue usar. Então, se você é uma pessoa obesa, portadora de diabetes, os melhores medicamentos seriam aqueles que ainda te ajudariam a perder peso. Então, metformina, já que o problema é resistência à ação da insulina, todas as pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2 têm que tentar usar a metformina em um primeiro momento. E ela também favorece o ganho de massa magra, perda de massa gorda, então vai te fazer perder medida também, além de controlar a sua glicose. E associada a ela, se você é uma pessoa obesa com diabetes, melhores seriam o inibidor da SGLT2, aquele que eu falei que faz perder glicose pela urina, ele ainda protege coração, protege rins, é um remédio muito bom com um preço intermediário aí. Ou, melhor ainda, se possível, os análogos do GLP-1, né, que é famoso. Liraglutida, semaglutida, dulaglutida, os injetáveis que eu já falei aqui em aulas para vocês. Que ele ia reduzir o apetite e ainda ia melhorar a produção da insulina depois da refeição, consequentemente controlando a sua glicose depois da refeição. Isso aí seria no mundo ideal, mas como nós sabemos que a questão do preço às vezes pesa muito, pode-se entrar com metformina e uma sulfonilureia, por exemplo, para controlar o diabetes nas fases iniciais. Dá para entrar com uma droga só? Dá. Sugere-se que se a sua hemoglobina glicada, lembrando, normal é abaixo de 5,7, entre 5,7 e 6,5 pré-diabetes, acima de 6,5 diabetes. Se a sua hemoglobina glicada tiver 7,5, a literatura recomenda entrar com uma droga só, então entre só com a metformina. Se está acima disso, já pode associar 2. E aí, pela questão do preço, pode associar a metformina com a sulfonilureia, a metformina com a gliptina, o inibidor do DPP4, ou, se for possível adquirir os medicamentos mais potentes para controle do diabetes hoje, principalmente se você é uma pessoa portadora de sobrepeso, obesidade, aí seria o melhor de todos os mundos, né? Se você já chega
com a sua hemoglobina glicada aí acima de 9, se você tem sintomas ainda, muita sede, urinando muito, perdendo peso, muitas vezes o seu pâncreas já se tornou intoxicado por tanta glicose que tem no seu sangue. E aí, essa intoxicação não está deixando o seu pâncreas produzir insulina. Então, veja que aí já tem dois problemas. Está resistente à insulina, mas também já não está produzindo insulina. Então, pode ser que nessa fase que você está intoxicado, tenha que entrar com insulina durante um tempo, vencer essa intoxicação e depois tirar a insulina. Pode ser que aconteça isso também e o seu médico não estará errado de agir nesse sentido. Eu gosto de falar, gente, que nós nunca estamos errados por entrar com insulina. Insulina é um tratamento eficaz do diabetes, ele resolve o problema na hora. Nós estamos errados depois, quando o paciente já está estável, a pessoa já está controlada, a gente não tentar tirar essa insulina se for possível. Aí está o erro. Por quê? Lembra que eu falei que insulina é anabolizante? Insulina vai favorecer o ganho de peso. Insulina, a aplicação é por injeção, então às vezes é difícil aplicar. Insulina pode ter o risco de hipoglicemia, da glicose cair demais, você sentir tremedeira, palpitação, suador. Então, da mesma forma que eventualmente pode ser que nós tenhamos que entrar com a insulina, eventualmente pode ser que nós tenhamos que tentar tirar essa insulina. Ela tem um momento para ser usada. E aí, por que a gente bate tanto na tecla de obesidade? Por que a obesidade é o primeiro item aí do rastreio para diabetes? É porque um ganho de peso favorece a resistência à insulina, um acúmulo de gordura favorece essa resistência à insulina. Então, a gente perder peso é uma das formas de controlar esse diabetes tipo 2 aí. Estudos, gente, de mudança de estilo de vida, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, são liberados a cada década no tocante a diabetes. A gente tem o UCA-PDS do século passado, a gente tem o LucaRed da década passada. Eles mostram mudança intensiva de estilo de vida, controle de diabetes. Eu gosto de falar no consultório que é assim, gente, eu nem falo isso, porque senão você não vai querer começar o remédio, não vai garantir sua memória metabólica aí para te proteger contra as complicações do diabetes, então eu nem falo isso muito no consultório não. Mas esses estudos mostram que 60% a 70% das pessoas que hoje têm diabetes, se tivessem uma rotina adequada de atividade física e alimentação, não teriam diabetes. Então, o diabetes tipo 2, ele tem cura? Não. Uma vez que nós temos diabetes, é a mesma coisa da obesidade. Uma vez que nós temos diabetes, uma vez que nós temos obesidade, um tipo de tratamento a gente vai ter que fazer pelo resto da vida. Mas não necessariamente esse tratamento vai ser medicamentoso. Só que volta aquela tecla. Fez diagnóstico, começa o remédio, depois você pode ir até tentando tirar aos pouquinhos, mas a princípio, gente, paciência, vamos usar o medicamento. E como que são essas mudanças de estilo de vida, então? Ora, o que leva a diabetes? Lembra que eu falei que é aquele tripé? Genética, alimentação e exercício. Pois bem, a alimentação que leva ao diabetes é a mesma alimentação que a gente vai ter que tirar na hora de tratar. Alimentos ultraprocessados, o que é isso? Aqueles alimentos que passam por todo um processo industrializado para ficarem mais doces e mais gostosos, mais saborosos. Refrigerante, doce, sorvete, farinha branca em excesso. Tudo isso vai favorecer ao aumento da nossa glicose. E aí, quais são os alimentos que a gente pode substituir? Proteínas, laticínios, carnes magras, ovos, verduras, legumes, frutas. Só evitar o suco da fruta, porque é outra coisa que eu gosto de falar. Às vezes até uma coisa saudável em excesso altera a sua glicose. Um copo de suco de laranja já vai 3 laranjas concentradas ali no copo. É por isso que ele sobe demais a glicose. Carboidratos de preferência integral, pão integral, torrada integral, arroz integral, macarrão integral. Por quê? Porque o branco, ele faz a glicose subir de uma vez. Aí, daqui a pouco, seu corpo, aquele excesso de insulina já metabolizou ela, tudo ela cai. Aí fica aqueles altos e baixos de glicose. Agora, o integral não, ele te entrega a quantidade certa de glicose e fica sempre homogêneo. E exercício, como que funciona? Gente, é aquilo que eu falei. O mínimo para você não ser chamado de sedentário, para controlar seu diabetes. 150 minutos por semana de atividade de moderada intensidade. Então, pode ser uma caminhadinha que você não consegue cantar fazendo ela. Meia horinha, 5 dias da semana, segunda a sexta, pronto.
já ajudou demais no controle de diabetes. Redução 5 a 10% aí de glicose. E mais, se você reduz 5% do peso, você controla melhor seu diabetes. Se você reduz 10% do peso, você controla melhor o diabetes. Se você está num quadro inicial, você pode até não precisar de remédio. Mas lembrar, dieta e exercício para o resto da vida. Outra coisa que a gente vê, gente, que é muito importante na questão do diabetes. Eu sei que tem um estigma. A gente começa falando da gravidade, das complicações que a doença pode dar e todos nós já ficamos muito assustados. E tem gente que chega no consultório e nem quer assumir que é portador do diabetes, né? Eu acho muito importante a gente ter um controle emocional, ter um espaço de ficar à vontade para falar sobre essa doença crônica, as nossas dificuldades, as nossas facilidades, os nossos medos. Você tem que ter esse espaço para conversar, tem que ter esse controle emocional também. Senão, fica muito mais difícil aderir ao que já é difícil, que é essa nova alimentação que você vai ter que viver, essa rotina de atividade física que vai começar, a avaliação médica regular, os remédios que vai ter que tomar. Então, essa parte emocional, do controle emocional, também é muito importante. E aí, o melhor, quando nós tratamos diabetes, é nós já entrarmos direto, é aquilo que a gente fala, tratamento intensivo do diabetes. Buscar chegar à meta de glicose mais baixa o mais rápido possível. Em 3 meses, você tem que tentar manter uma glicada abaixo de 7. Então, fez o diagnóstico, 3 meses de tratamento, glicada abaixo de 7. Por quê? Porque a glicada abaixo de 7 já mostrou que aquelas complicações, olhos, rins, pés, coração, cabeça, você não vai ter. Quanto mais rápido a gente atingir ela, mais rápido a gente cria essa memória metabólica, menos chance de ter problemas no futuro nós vamos ter. Então, a gente lança mão de tudo, dieta, exercício, controle psicológico, medicamento. Agora, um exemplo para vocês de por que é tão importante a gente já partir direto, no caso do diabetes, para esse controle intensivo, para proteger a pessoa das complicações mesmo. Por que já é interessante a gente entrar direto com reeducação alimentar, atividade física, medicamento, controle da parte emocional? O que vocês ganham com isso? Então, nós temos essa mentoria, né, esse acompanhamento em obesidade, e a aluna chegou já com obesidade grau 1 aí, um IMC acima de 30 e um diabetes instalado, uma glicada de 9%, né, já favorecendo as complicações aí do diabetes que a gente conversou, e tomando aqueles remédios caríssimos para tratar a glicose. Aí nós realinhamos com ela a alimentação, passamos uma rotina de atividade física que não ia pesar para ela, que ela ia conseguir cumprir e manter no longo prazo, e dito e feito. De repente ela já estava me mandando controle de ponta de dedo com a glicose aí, a hora que ela acordava em jejum de 110, 105, a glicada dela caiu para baixo de 7 e a gente até reduziu um dos remédios que ela usava para tomar diabetes, deixou o tratamento dela mais acessível. Isso com a dieta factível de fazer em casa, uma reeducação em termos de atividade física e o mais importante, aquilo que eu falei, um acolhimento da comunidade para ela entender e controlar o seu diabetes. Ah, se a gente pudesse fazer isso para todo mundo. Então, galera, você gostou desse caso? A gente vai apresentar muitos outros e se tiver qualquer dúvida de diabetes, esse foi um geralzão mesmo para vocês entenderem o global do tratamento de diabetes. Mas qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, pode mandar lá no Insta, que eu vou fazer questão de responder. Esse é só o aquecimento para nossa aula magna, hein? Obesidade sob controle, dia 13/10, às 19h45. Se inscreve aqui no link para não perder nenhuma informação e não perder a aula, porque do jeito que eu entreguei coisa aqui, posso saber que nessa aula eu vou entregar mais coisa ainda. Certinho? Já aguardo do outro lado.